A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, mais uma vez, pela graça do Senhor, me encontro aqui para que possamos juntos meditarmos na palavra do Senhor, nosso Deus. Eu gostaria de agradecer a todos quantos têm assistido os meus vídeos, têm comentado, têm deixado aí o seu like e também você que já se inscreveu no nosso canal. Deus te abençoe, em nome de Jesus. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para que você possa ajudar este canal a permanecer aqui, levando a palavra do Senhor nosso Deus a todos os corações daqueles que têm o privilégio e a oportunidade de nos assistirem. Deus os abençoe poderosamente, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir a palavra do Senhor nosso Deus no Evangelho segundo escreveu o evangelista São Lucas, capítulo de número 22, versículos de números 19 e 20. E nos diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Amém. Amados irmãos, hoje, nesta oportunidade que nós estamos tendo, que Deus está nos concedendo, eu estarei transmitindo uma palavra baseada no seguinte tema: 3 propósitos da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é uma das ordenanças dada por Jesus. Este ritual faz parte da liturgia do culto e marca o começo de uma nova aliança. Os 2 emblemas que são utilizados, o pão e o vinho, ou seja, o pão e o suco de uva, representam o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Este ritual foi instituído e inaugurado por Jesus, estando ele reunido com os seus discípulos para comemorarem a Páscoa. Jesus surpreendeu a todos, quebrando o protocolo da ceia pascual, deixando para trás a antiga aliança e instituindo uma nova aliança no seu sangue, ou seja, o Novo Testamento. Há um segmento religioso que ensina sobre a doutrina da transubstanciação, dizendo que o pão, quando apresentado e consagrado para o ato, se transforma no corpo de Cristo, no sentido literal. Eles dizem que é literalmente. Você sabe de qual crença eu estou falando aqui. Mas não há respaldo bíblico para esta doutrina. Isto é uma heresia. Apenas o pão e o vinho são apresentados e consagrados diante de Deus e se tornam especiais e exclusivos para os fiéis que estão em comunhão com Deus. O primeiro propósito da Santa Ceia do Senhor é olhar retrospectivo. O olhar retrospectivo nos leva de volta ao passado. Passado este que nos remete para a cruz de Cristo, onde nós podemos refletir sobre o seu sacrifício expiatório e a sua morte vicária. Um dos propósitos da Santa Ceia do Senhor é exatamente este. Jesus disse: Fazei isto em memória de mim. Lucas capítulo de número 22, versículo 19, é o lugar onde nós lemos. Nesta reflexão, nós voltamos ao passado para sempre nos lembrarmos do ato que Jesus realizou por nós e pelo alto preço que Jesus pagou por nós ali na cruz do Calvário. Porém, também
nos alegramos pelo fato de ele ter morrido por nossos pecados e ressuscitado ao terceiro dia para garantir a nossa salvação. Porque o apóstolo São Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 15, ele está tratando sobre a morte e ressurreição, principalmente sobre a ressurreição. Porque estava havendo ali, entre os coríntios, alguns ensinamentos que não há ressurreição de mortos. E os coríntios, mesmo já tendo sido ensinados pelo apóstolo São Paulo, estavam crendo e estavam também dizendo a mesma coisa que eles ouviram, que não há ressurreição de mortos. Então o apóstolo São Paulo, escrevendo ali no capítulo 15 aos Coríntios, ele diz assim: olha, se não há ressurreição de mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, a nossa pregação é vã. Os que morreram em Cristo estão perdidos. Então nós sabemos que o mais importante não é Cristo ter morrido por nós, mas é ter ressuscitado no terceiro dia. Porque morrer, muitos já morreram e estão morrendo todos os dias, mas não ressuscitaram. A única pessoa que ressuscitou para nunca mais morrer e estar vivo é Jesus Cristo. Então Jesus deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, mas no terceiro dia, ou ao terceiro dia, ele ressuscitou para garantir a nossa salvação. Então Cristo morreu por causa dos nossos pecados, ele morreu para a nossa salvação e ressuscitou para a nossa justificação. E o segundo propósito da Santa Ceia do Senhor é o olhar introspectivo. Introspecção ocorre quando começamos a refletir e a olhar para dentro de nós mesmos e começamos a nos examinar sobre as nossas atitudes e comportamentos. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios, a igreja ali de Corinto, sobre a celebração da Santa Ceia, no capítulo 11, que é um texto muito usado, podemos até dizer que é o texto de preferência da maioria das igrejas para a celebração da Santa Ceia. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios, ali no capítulo 11, ele está falando também a respeito da Santa Ceia do Senhor. E ele diz ali que nós devemos nos examinar a nós mesmos e também julgar a nós mesmos. Ele disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E ele continua: por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 28 ao 32. Esta reflexão nos leva a fazer uma checagem geral da nossa vida espiritual diante de Deus. Só assim podemos ou não cearmos com alegria e de uma forma também que venha agradar a Deus e exaltar o nome do Senhor e edificar a nossa vida espiritual. Nós sabemos que, infelizmente, no tempo em que nós estamos vivendo, muitos participam da ceia do Senhor indignamente, de mal com o seu próximo, até com o seu irmão em Cristo. E não só de mal, mas falando mal, criticando, zombando, negando a amizade, negando comunhão com o seu próximo, com o seu irmão.
e participam da Santa Ceia desta forma. Não examina-se a si mesmo, para ver se está em condição ou não, se pode ou não pode, se deve ou não deve. Porque a Santa Ceia não deve ser proibida a ninguém. Nós não podemos proibir, mas cada um que vai participar deve examinar-se a si mesmo, para ver se está em condição de participar ou não. Se está em condições de participar do corpo e do sangue de Jesus ou não, porque a Bíblia diz que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Não vai condenar a vida de ninguém, vai condenar a vida dele mesmo, dela mesma. Então nós devemos examinar a nossa própria vida para vermos se estamos em condições ou não de cearmos na presença de Deus, para que a nossa vida seja edificada e para que a nossa vida seja abençoada e Deus possa também derramar a sua bênção sobre nós e nós sejamos edificados por estarmos participando da Santa Ceia do Senhor dignamente. E o terceiro propósito da Santa Ceia do Senhor é o olhar expectativo. Esse é o terceiro. Eu disse que eu iria falar sobre 3. Já estou aqui no último. O olhar expectativo nos deixa atentos e alerta quanto ao retorno de Jesus. Porque a palavra do Senhor nos diz que nós devemos fazer isso, participar da Santa Ceia do Senhor, até que Ele venha. Então ali está falando a respeito da volta de Jesus, para arrebatar a sua igreja. O apóstolo Paulo nos orienta dizendo: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 26. Portanto, entendemos que a ceia do Senhor tem também como propósito manter viva a esperança dos crentes e anunciar a volta de Jesus. Enquanto o mundo, as pessoas estão na expectativa de viver dias melhores, correndo nesta terra em busca de bens materiais, em busca de uma vida financeira próspera, preocupadas unicamente com as coisas deste mundo, com as coisas aqui desta terra, coisas que vão ficar aqui, porque nós sabemos que todos nós somos mortais, podemos deixar de existir a qualquer momento. Estas pessoas que estão na expectativa de viver dias melhores aqui na terra, elas não estão nem um pouquinho preocupadas com a sua vida espiritual e nem também com o arrebatamento da igreja. Mas enquanto estas pessoas estão assim, preocupadas unicamente com as coisas deste mundo, com as coisas desta terra, a igreja de Jesus Cristo aguarda com grande expectativa a esperança da volta de Jesus. Aguarda com grande expectativa e esperança a volta do Rei Jesus Cristo. Portanto, nós podemos dizer Maranata, que significa a hora vem, Senhor Jesus, o Rei Jesus está voltando. Portanto, irmãos, eu disse que eu iria falar sobre 3 propósitos da Santa Ceia do Senhor Jesus. E eu já falei sobre os 3. Se você não entendeu muito bem, volte a ouvir, volte a assistir esse vídeo e preste atenção do primeiro até o terceiro propósito que eu mencionei aqui. O primeiro propósito é o olhar retrospectivo. O segundo propósito é o olhar introspectivo, olhar para dentro de nós. Retrospectivo, olhar para trás. Nisso aqui, nós vemos que Jesus, Ele colocou, porque às vezes, irmãos, a gente fala, mas muitas pessoas acham que não, porque não estudam, e por falta de estudar
a palavra de Deus, fica com a sua axiologia, com o seu pensamento, e não chega ao conhecimento da verdade. Mas os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, durante estes 4 evangelhos que fala a respeito da vida de Jesus aqui na terra, dos milagres que ele realizou, das curas, da ressurreição de Lázaro, da ressurreição da filha de Jairo, da ressurreição do filho da viúva de Naim, e assim sucessivamente, que fala do ministério de Jesus Cristo aqui na terra. Durante esses 4 evangelhos, Jesus estava cumprindo a lei. Ali tudo que Jesus realizou dentro destes 4 evangelhos está relacionado com a lei. Depois do evangelho de João, vem Atos dos Apóstolos, e depois da morte e ressurreição de Jesus, é que começou a nova aliança. A nova aliança, ela não começou quando Jesus nasceu. A nova aliança começou depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Portanto, Jesus Cristo disse que o sangue dele é a nova aliança. E Jesus morreu, ressuscitou. Depois que Jesus ressuscitou, entrou em vigor a nova aliança, o Novo Testamento. Aí nós vemos, por exemplo, você pode observar que a partir de Atos dos Apóstolos, do capítulo de número 2, quando Jesus disse para os discípulos: fiquem em Jerusalém, até que lá do alto vocês sejam revestidos de poder. E eles foram para lá e ficaram lá no cenáculo, orando, durante 10 dias, aguardando a promessa do Pai. Aí eles foram revestidos de poder, começaram a falar pelo poder do Espírito Santo em outros idiomas, das pessoas que estavam presentes ali. Naquele dia, a cidade estava cheia de gente, porque era o dia de Pentecostes, e a cidade estava cheia de gente que, desde o Velho Testamento, estava comemorava o dia de Pentecostes. O Pentecostes acontece 50 dias depois da Páscoa. Então, depois de 50 dias, depois da Páscoa, 50 dias é o Pentecostes. Aí é o domingo, né? O domingo de Pentecostes. Então, aquele dia, por exemplo, foi no domingo. O derramamento do Espírito Santo foi no domingo, no primeiro dia da semana. Tá? Parece que eu saí um pouco aqui do tema, mas não, eu estou acrescentando aqui alguma coisa, irmãos, para que vocês possam entender. Eu estou falando do primeiro, que é da retrospectiva, a gente voltando o tempo do Velho Testamento e finalizando o período da Antiga Aliança, e agora Jesus mostrando que o corpo dele e o sangue dele representava a nova aliança. Não é no sentido literal, e era realmente o corpo de Jesus, mas era uma simbologia que aquilo simbolizava, porque simboliza. Nós não podemos, de maneira nenhuma, crer que seja uma coisa no sentido literal, porque se for no sentido literal, nós estamos, por exemplo, as igrejas que celebram a Santa Ceia todos os meses, nós estamos todos os meses comendo o corpo de Jesus no sentido literal. E que corpo é esse que nós estamos constantemente comendo e ele não acaba? Então é simbólico, não é no sentido literal, como a doutrina da transubstanciação. É isso que eu quero dizer. Então, eu já citei, o primeiro propósito da Santa Ceia do Senhor é o olhar retrospectivo, que nós vamos voltar ao passado, olhar para o tempo do Velho Testamento e nos remeter para o futuro, para a cruz de Cristo, onde nós podemos refletir sobre o seu sacrifício expiatório e a sua morte vicária ali na cruz do Calvário. E o segundo propósito é o olhar introspectivo, ou seja, para dentro de nós, olhar para dentro de cada um de nós, nos examinando a nós mesmos. E o terceiro e último é o olhar expectativo, né, que nós temos que ficar na expectativa, porque Cristo vai voltar a qualquer momento. Nós temos que estar celebrando a Santa Ceia do Senhor até que Ele venha, mas sempre pensando, crendo e esperando a sua volta
o arrebatamento da igreja, que poderá acontecer a qualquer momento. Espero que todos tenham entendido. Se não entendeu, assista esse vídeo várias vezes para que você possa entender. Amém? Deus vos abençoe rica e abundantemente em nome do Senhor Jesus, mas não deixe de curtir, de comentar, de se inscrever no nosso canal. Você pode assistir esse vídeo no YouTube e também no Facebook, tá bom? No YouTube, só você digitar aí Pastor Francisco Bárbara e mensagem. Por exemplo, vamos supor que você queira assistir esta mensagem. Você vai colocar Pastor Francisco de Assis Bárbara. Mensagem. 3 propósitos da Santa Ceia do Senhor. Você vai achar esta mensagem no YouTube, tá bom? E no Facebook, é só você acessar o meu Facebook, você vai encontrar na minha página principal a mensagem postada ali, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e até na próxima oportunidade, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus.